Vamos ter no palco o Tiago Silva Pereira, CEO e fundador da Wise Mobility, uma plataforma de motas, trotinetes e bicicletas elétricas que foi em 2021 considerada Startup do Ano no Portugal Mobi Summit. A apresentação do Tiago Silva Pereira tem como título Cidades descarbonizadas, estéticas e silenciosas, a mobilidade como arma de combate à pobreza. Tiago, bem-vindo e obrigado. Bom dia. Quero agradecer à Green Savers o convite que nos fez. Uma pequena startup a ter palco numa conferência sobre cidades inteligentes é surpreendente pela positiva e, portanto, obrigado por nos darem esse palco. Eu vou falar-vos brevemente sobre a Wise Mobility. Vou tentar ser rápido para tentar recuperar aqui o tempo que já levamos de atraso. A Wise é uma startup portuguesa nascida em 2019 em Lisboa, há 2 anos e meio, um pouco mais, com o propósito de desenvolver soluções de micromobilidade elétrica, combinando tecnologia com veículos de 2 rodas. Nós começámos com scooter sharing, mas sempre tivemos como objetivo acrescentar os outros modais de micromobilidade, as bicicletas e as trotinetas. Temos 3 pilares que queremos trazer de forma mais imediata e mais visível e perceptível para as cidades, que são a estética, o silêncio e a descarbonização. Não só naquilo que nós operamos e oferecemos aos nossos clientes, mas tudo o que está na parte de trás, o suporte à operação, é tudo feito com veículos 100% elétricos. E no final queremos que a nossa tecnologia esteja ao serviço da promoção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Está claramente a nossa gênese combinar impacto com lucratividade. Somos uma empresa, portanto, queremos ser lucrativos, mas somos uma empresa ao serviço de causas sociais também. Brevemente, nós nascemos em 2019, como eu disse, estávamos muito orientados para o negócio business to consumer, com mobilidade partilhada. Tivemos uma pontaria relativamente grande em nascer alguns meses antes da pandemia. Ainda antes disso, conseguimos fazer com a nossa operação aqui em Lisboa, um piloto em Matosinhos com scooters elétricas também, em parceria com a Câmara e com o nosso parceiro de tecnologia, que é o CEIA, que muitos de vocês conhecerão. A tecnologia que nós usamos desde a primeira hora emana do CEIA, quer a nível de IoT, quer a nível de sistema operativo. Durante esses primeiros meses conseguimos cerca de 4.000 clientes inscritos na nossa plataforma. Tivemos duas ações de pop-up patrocinadas pela Galp. Vendemos publicidade nas motas, estava tudo relativamente de acordo com o plano, até que a pandemia nos deu uma machadada grande que nos fez reorganizar, repensar o negócio. E portanto, o ano de 2020 foi para muitos de nós, com certeza, mas para a Wise em particular, foi uma espécie de filme de ficção científica. Entramos naquele modo de sobrevivência para tentarmos navegar essas águas e perceber que águas é que eram. A partir começámos a encontrar o nosso novo rumo e a partir de março de 2021 decidimos suspender temporariamente o nosso serviço de sharing e começámos a desenvolver soluções mais orientadas para organizações, não apenas empresas, mas organizações como universidades e câmaras municipais, municípios. Isto foi no princípio do ano passado, cerca de março, abril. No segundo semestre começámos a ganhar alguma tração nesta nova orientação. Quisemos sempre chegar ao cliente final, nunca escolhemos o utilizador final, mas sempre através de organizações. Portanto, em gíria corporativa, B2B, B2B2C. Portanto, sempre como organização para chegar a esse cliente final. No segundo semestre, o EIT, que é o braço da União Europeia para inovação e tecnologia, o European Institute of Technology, escolheu a Wise entre 8 startups europeias para fazer parte de um programa de aceleração de preparação para investimento e tornou-se acionista da Wise com uma participação simbólica. Ainda assim é uma validação de conceito que nós consideramos muito importante. Fizemos um piloto grande com a Galp, grande à nossa pequena escala, com a Galp para desenvolver soluções de cliente final através de postos de abastecimento da Galp.
portanto um B2B2C em que a Galp nos aluga veículos de micromobilidade que depois os disponibiliza a partir de postos de abastecimento seus através de uma aplicação. Todo o sistema, quer tecnológico, quer veículos, é desenvolvido e fornecido pela Wise. Infelizmente ainda está numa fase de piloto, portanto micropiloto, não é visível ao público, mas tem sido muito importante para nós desenvolvermos esta prova de conceito. E desde o início deste ano temos estado a exacerbar cada vez mais a nossa vocação de impacto social. Sempre quisemos que o nosso impacto fosse para além do óbvio, impacto ambiental, que obviamente tem consequências a nível social. Se estamos a descarbonizar as cidades e torná-las mais silenciosas, estamos a diminuir, a contribuir para diminuir problemas, mortes e doenças provocadas pelas emissões de CO2, mas também problemas como stress e outros problemas psicológicos provocados pelo ruído insuportável que as nossas cidades têm devido a estarmos inundados por veículos a combustão e, portanto, enquanto não tivermos cidades mais eletrificadas a nível da mobilidade, vamos ter que conviver com este pequeno inferno. Queremos combater a pobreza e a exclusão social num modelo que estamos a querer desenvolver em parceria com empresas e com municípios. Em que sentido? Nós começamos com mobilidade partilhada e é um negócio que nós consideramos muito interessante, mas tem que ser, pelo menos na minha perspectiva enquanto fundador da Wise e de acordo com a minha personalidade, tem que ser um negócio revisto, tem que se transformar de um B2C, portanto Business to Consumer, num B2B2C. Temos que ter entre nós e o cliente final uma organização, uma empresa ou um município que se reveja nos nossos valores e na forma como nós abordamos a mobilidade e que quer apostar do ponto de vista de publicidade nos nossos veículos e ao mesmo tempo oferecer parte da mobilidade partilhada, portanto parte da taxa de inutilização natural que um sistema de mobilidade partilhada tem ao serviço de pessoas com dificuldades financeiras para aceder à mobilidade e pessoas que estão em situações de exclusão social que precisam que atores sociais como juntas de freguesia, centros paroquiais, associações locais, etc., se desloquem até eles para lhes levar o apoio social de que eles tanto precisam. E, portanto, nós queremos, em parceria ou de forma sponsorizada por organizações corporativas e câmaras, fazer com que a mobilidade possa chegar a essas pessoas. Isto é um bocado um autoelogio, não vale a pena passar por aqui. Nosso modelo de negócios, basicamente, nós desenvolvemos ao longo destes 2 anos e meio de vida, desenvolvemos algumas provas de conceito, alguns pilotos que neste momento estamos a implementar ou a querer relançar, como é o caso do sharing. Estamos a fornecer serviços de mobilidade partilhada de formas corporativas para empresas e universidades. Aquilo a que chamamos de lease to rent é um negócio que este piloto estamos a desenvolver com a Galp, que eu referi brevemente. Estamos apostados muito também nas entregas. Todos nós vimos uma explosão por força da pandemia das entregas urbanas. Não sei se já todos repararam, mas eu sou sensível a este tema. Praticamente todos os entregadores usam motas barulhentas, diferentes na sua forma, diferentes na sua cor. Não há nenhuma uniformização estética, não há nenhuma preocupação com o silêncio, nem com a questão da descarbonização. Nós estamos a procurar desenvolver algumas soluções com os grandes atores. Não é fácil entrar, mas estamos teimosamente a querer lá chegar. Já temos aqui 2 pequenos pilotos feitos com uma das grandes empresas de entregas chamada Last Mile, mas a nossa ambição é crescer nesse mercado. Eu não vos quero amassar com detalhes, até porque já estamos atrasados. Quero só falar um bocadinho mais sobre a questão da mobilidade partilhada, porque de facto aquele modelo com que nós começamos, que nós redirecionamos para um B2B2C e que nós acreditamos profundamente, e eu em particular, que pode de facto estar não só ao serviço da sociedade em geral, em cidades de qualquer dimensão,
a partir dos 50, 60 mil habitantes, este modelo de mobilidade partilhada pode funcionar. Todos nós aqui em Lisboa temos a experiência de scooter sharing, bike sharing, trotinete sharing, até car sharing já tivemos. Hoje em dia temos muitos menos, mas pelo menos na micromobilidade temos vários operadores ainda a oferecer os seus serviços, mas em qualquer cidade com 50, 60 mil habitantes, este tipo de oferta faz sentido e é nesse tipo de cidades que nós queremos entrar. Queremos evitar cidades assoberbadas com concorrência, queremos ser ou os primeiros a entrar ou dos primeiros a entrar e, ao mesmo tempo que oferecemos a essas cidades, aos habitantes locais itinerantes dessas cidades, soluções que combatem o trânsito, as emissões de CO2 e o ruído, e já agora a estética, a mobilidade urbana é um elemento inevitável da estética urbana. Há um bocado, acho que foi o Rui Oliveira Neves que estava a falar na questão do Bauhaus, da importância da estética nas cidades. Nós acreditamos muito nela e, portanto, com toda a subjetividade que isso acarreta, nós procuramos sempre fazer uma curadoria o mais apurada possível de todos os veículos que trazemos com as nossas soluções de mobilidade, de maneira a que tentemos consensualizar a percepção que as pessoas têm sobre essa estética. E, portanto, queremos, por um lado, trazer isto para as cidades e, ao mesmo tempo, poder atingir aqueles que não têm meios financeiros para pagar a mobilidade, que é tão importante para eles, ou mais, para quem pode fazê-lo, mas também aqueles que estão em situação de exclusão social, e são cada vez mais, as populações tendem a envelhecer e como consequência disso há cada vez mais pessoas que têm dificuldades de locomoção ou por outros motivos se veem fechadas nos seus lares, mas que não deixam de precisar que cheguem até elas, por um lado, companhia, por outro lado, mantimentos de bens de primeira necessidade, medicamentos, jornais, etc. E isso tudo pode ser feito com veículos de duas rodas e nós queremos, de facto, fomentar essa adoção deste tipo de soluções de forma gratuita, sponsorizada, em parceria com grandes empresas. Vemos várias oportunidades neste posicionamento em que estamos e sentimos que fomos criando alguns pontos fortes. A resiliência que encontramos na nossa pequena equipa nestes 2 anos de pandemia obrigou-nos a isso mesmo, a fortalecer-nos e, portanto, há vários aspectos que nós já temos em curso e outros que vemos como um pequeno passo de distância desde que consigamos dar o próximo passo na nossa existência, que é levantar capital. É nessa fase em que estamos neste momento e procuramos de alguma forma exacerbar os principais fatores de diferenciação em relação àquilo que já existe no mercado. Começar pela questão do impacto ambiental e social, de forma muito coerente. A maior parte dos operadores de mobilidade a nível internacional, já alguns que já também terão reparado, usam, por exemplo, carrinhas a diesel para fazer o transporte ou a realocação, reposicionamento dos seus veículos. Nós fomos sempre 100% coerentes nisso. Temos carrinhas descaracterizadas, ninguém sabe se elas são Wise Mobility ou não, mas sempre usamos veículos 100% elétricos. Mesmo quando fizemos o nosso piloto no Porto, uma das condições que negociámos com a Câmara de Matosinhos e com o CEIA foi emprestarem-nos um veículo elétrico para fazer o suporte à operação. Isso para nós era um ponto fundamental. Depois temos a questão do impacto social. Nós não conhecemos outros operadores de mobilidade que estejam a procurar, de facto, pôr a mobilidade ao serviço de quem precisa, sem que isso, em nenhuma medida, afete a potencial lucratividade do negócio. A mobilidade partilhada, por definição, tem um tempo de inutilização gigante. Um negócio de mobilidade partilhada que corre muito bem tem 2 horas por dia dos seus veículos ocupados, o que significa que há mais de 90% do tempo desses veículos em que eles estão parados, prontos para ser usados. Por que não disponibilizar essa inutilização para quem deles precisa? A estética é, de facto, um aspecto em que nós apostamos muito e não nos revemos muito noutros operadores nessa preocupação. Queremos transformar as poupanças de CO2, de emissões de CO2 em créditos transacionáveis, não só na nossa própria plataforma, mas criar um conjunto, um programa de fidelização com outros parceiros que tenham o mesmo alinhamento a nível
parceiros fornecedores de serviços e bens que têm o mesmo alinhamento a nível de inspiração e de implementação dos ODS e, portanto, queremos poder transacionar créditos de carbono dentro dessa rede e tentamos ser também ativistas ao serviço dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e queremos no sentido de acreditar, queremos que com a tecnologia podemos alavancar muito isso, podemos ser através de soluções tecnológicas podemos ajudar de forma pedagógica, mas também de forma prática, com ações práticas a dar a conhecer e a implementar a Agenda 2030 da ONU. Isto são métricas de mercado, não vos maço mais, já falei muito. Se quiserem conversar, conhecer mais sobre a WISE, estão aqui os meus contactos. Muito obrigado mais uma vez e bom dia. Obrigado, Tiago, pela sua intervenção e parabéns pela Wise Mobility. De seguida teremos um formato já conhecido de quem nos acompanha diariamente no site, mas desta vez mais desafiador. As Green Talks são um dos nossos vértices, mas é a primeira vez que fazemos uma em direto e em palco. Para moderar esta Green Talk on stage, chama ao palco a jornalista Teresa Coatrim, que conversará com Jorge Cristino, autor do livro A Missão das Cidades no Combate às Alterações Climáticas. Obrigado a ambos. Jorge Cristino é mestre em Relações Internacionais, especializado em Cooperação para o Desenvolvimento e em Estudos Europeus. É júri no Indicador das Alterações Climáticas no programa Municípios Eco 21, Bandeira Verde. Está no Grupo Missão, que é a elevação do clima a património da humanidade. Atualmente exerce funções como gestor público no setor empresarial do Estado, na área do ambiente, e é autor do livro A Missão das Cidades no Combate às Alterações Climáticas. E é sobre este livro que hoje vamos falar. Portanto, as cidades são as que mais contribuem para as alterações climáticas. Deverão então também ser parte da solução, ou seja, a missão das cidades é no fundo o combate às alterações climáticas. E agora devemos pedir emprestado o microfone. Bom dia a todos e agradeço desde já o convite, felicitando também a Green Savers pela organização desta segunda conferência. E essa primeira questão leva logo ao facto de ser importante perceber que é nas cidades que existem também as maiores vulnerabilidades e existem as maiores desigualdades. E por ser os espaços onde sofrem mais impactos com as alterações climáticas, é sem dúvida nos territórios urbanos onde a ação deve-se centrar, tendo em conta que também é onde existe maior potencial de mudança, quer na mudança comportamental dos cidadãos, quer também naquilo que é a transição energética e nomeadamente a diminuição das emissões, que é o que neste momento está identificado como um dos maiores potenciais do aquecimento global e por isso as alterações, provocando as alterações climáticas. No seu livro defende, portanto, uma série de indicadores, tal como temos os indicadores económicos do PIB, para medir a atividade económica, aqui também fala em indicadores a nível ambiental. Pode falar sobre os indicadores que defende? Vamos passando o microfone. Logo à partida o que é importante é nós percebermos, tal como acontece no setor empresarial, é que não se gera o que não se mede e por isso também não há sucesso no que não se gera. E aqui nas cidades é igual. É importantíssimo que nós tenhamos indicadores de medida de desempenho ambiental, de performance ambiental, que tal como acontece na área económica, como o PIB, o endividamento público, as exportações, também devemos considerar este conjunto de indicadores naquilo que é a gestão do território. As empresas hoje em dia, o setor financeiro e dos seguros, neste momento, partiram de trás, mas estão bem mais à frente que os municípios, mas ainda assim é importante que nós possamos, através destes indicadores, fazer essa medição. E estou a falar de indicadores que pode ser desde não só as emissões, mas a
própria pegada ecológica das cidades, que é um projeto desta natureza que faz a medição da pegada ecológica municipal, a medição da biocapacidade, mas também podemos ir aquilo ao pormenor que hoje já falámos aqui, que é do ponto de vista das áreas dos espaços verdes, das estruturas verdes, principais ou secundárias, daquilo que pode ser dos indicadores na área da mobilidade, da qualidade do ar, da qualidade da água, do abastecimento e do saneamento e da utilização de água reutilizada, ou seja, pode haver e deve existir uma bateria de indicadores que devem confluir numa lógica de cidade inteligente para que a partir daí se possa fazer essa medição, digamos assim, anual da própria performance. E depois, com isto, introduzir naquilo que é nos próprios orçamentos dos municípios, que isso é fundamental. Ou seja, as cidades que tivessem as melhores métricas seriam beneficiadas em nível de orçamento. É isso que defende? Sim, defendo que sejam aplicados modelos de incentivo, ou seja, tal como acontece com o Acordo de Paris, em que tem como ano de referência 2005, o mesmo poderemos utilizar nesta medição de desempenho das cidades, utilizando como ano de referência, porque há efetivamente territórios urbanos que por si só não conseguem atingir a neutralidade carbónica, e aqui vamos a um modelo de compensação redistributivo, como acontece hoje em dia com o mercado voluntário de carbono ou com o comércio europeu de licença de emissões, em que as próprias empresas o compensam através de investimentos nas áreas verdes, nas florestas e em outros projetos de neutralidade carbónica. O mesmo pode acontecer em grandes territórios urbanos, mas sempre numa perspectiva de poder melhorar de ano para ano essas metas e de forma a contribuirmos também para aquilo que são as metas internacionais dos Estados. Neste caso, Portugal tem um conjunto de metas com que se comprometeu com o Acordo de Paris e do Protocolo de Kyoto, mas no seu conjunto, apesar de haver políticas nacionais que contribuem para a diminuição das emissões, como é o fecho das centrais a carvão ou um investimento na ferrovia, mas na verdade depois terá que haver uma contribuição ao nível das cidades para que a meta global possa ser atingida. Mas já há indicadores a funcionar em Portugal? Aquilo que existem alguns indicadores, mas aquilo que falta, e eu passo que é importante, é que seja universalizado um conjunto de indicadores, como eu disse, que acontecem na área da economia e do ambiente. E pode não passar só por Portugal. Deverá passar por um sistema métrico internacional na área do ambiente, diria que é uma taxonomia verde para indicadores, em que nós consigamos, ao nível internacional, nos comparar entre cidades e entre países com esses indicadores universais. Mas a nível internacional ainda não existe? Existem indicadores, mas não estão universalizados, digamos assim, que são os, tal como acontece com o PIB, que é um dos indicadores de comparação entre todos e utilizado nas organizações internacionais. Ao nível de indicadores ambientais, as emissões são aquelas que neste momento ganham mais lastro pelo facto de existirem, lá está, um conjunto de compromissos internacionais, por força do que aquilo que é estabelecido através destes mesmos compromissos ao nível das Nações Unidas, mas na verdade não estão estabelecidos um conjunto de indicadores que sejam internacionais. No seu livro fala em governança multinível, portanto, no fundo, com o envolvimento das pessoas, fazendo como parte da solução, uma responsabilização de todos. Pode explicar o conceito? Sim, basicamente é um conceito hoje em dia que é fundamental para aquilo que são os países desenvolvidos, mas também fundamental para inspirar os países em desenvolvimento, em que permita não só a uma escala local a participação de todos, dos cidadãos, em que nós possamos fechar o ciclo, envolver o território através dos municípios, as empresas, o ecossistema empresarial, a academia, que é importantíssima também, nomeadamente no que aquilo que pode ser investido na investigação aplicada, e depois a sociedade, através de organizações não governamentais ou diretamente através de processo de participação cívica. Mas depois as cidades, os municípios estão num patamar intermédio que têm a partir daí a capacidade e o potencial de se representar ao nível internacional, nomeadamente através das redes de cidades,
através dos governos centrais, e por isso o sistema de governança multinível permite fazer, digamos assim, um scale de bottom-up de maneira, e top-down, de maneira a que possamos circular toda a informação. Aliás, nós teremos que ter noção que muitas das redes de cidades que hoje existem, algumas já com uma centena de anos, têm tido a capacidade de influenciar políticas internacionais, principalmente políticas europeias, e temos órgãos oficiais, como é o Comitê, por exemplo, das Regiões, em que é um órgão oficial da União Europeia e que é consultado com frequência para as próprias políticas e para as próprias diretivas que são desenvolvidas a este nível. No seu capítulo, As Cidades do Futuro, diz que cada vez mais o planeta não será só aquilo que os Estados quiserem, mas essencialmente aquilo que as cidades fizerem. Defende que o futuro passa por as cidades estarem no centro das decisões? Sim, sem dúvida. E essa frase termina dizendo: e aquilo que os cidadãos queiram ser. Sim. E isto é importante porque uma cidade de futuro é uma cidade que seja inspiradora. O conceito de desenvolvimento sustentável não pode ser apenas assente nas três dimensões do social, económico e governança, ou eventualmente e o ambiente económico e social. Pode e deve evoluir para 5 dimensões, em que são as duas que são essenciais a acrescentar: é o tempo, em que permita uma justiça intergeracional entre aquilo que foi a geração anterior e aquilo que são as gerações futuras, por isso garantir que existem recursos para as futuras gerações, mas por outro lado a geração atual não condenar aquilo que foi a atitude da geração anterior, porque os valores que defendemos na altura, ou que tivemos, muitas gerações que tiveram que defender na altura, hoje em dia são quase como dados adquiridos, exceptuando o momento que estamos a viver na Ucrânia, mas muitas das gerações tiveram-se que concentrar em garantir a paz e garantir a liberdade e a democracia. Isso também são valores fundamentais no conceito do desenvolvimento sustentável. Ainda há pouco o Sérgio estava a dizer que se as pessoas não tiverem as necessidades básicas satisfeitas, não vão pensar na sustentabilidade e na defesa e no respeito da natureza. E por isso isto é um pilar importante. A quinta dimensão é a identidade do território. Sem extremismos, sem fundamentalismos, devemos defender o desenvolvimento sustentável em que continue a criar um sentido de pertença do território e um orgulho do espaço onde nós estamos inseridos, e por isso políticas que estejam centradas nas pessoas e que tenha por fim garantir a felicidade das pessoas. E é este que é importante: as cidades do futuro são aquelas que garantem a felicidade das pessoas. O estudo ali emocional vai ser muito importante para isso. Exatamente. Já apontei. Já apontou. De que forma as cidades e os seus governos podem contribuir para alterar o rumo dos acontecimentos? Bem, acima de tudo, servirem de inspiração. E que a palavra cooperação faça parte do léxico a um nível internacional. Eu diria que o mais preocupante é os dados demográficos que existem, é nós termos consciência que vamos passar de 8 mil milhões de habitantes na Terra para cerca de 11 mil milhões, que 80%, nomeadamente na Europa, vai viver em espaços urbanos, e que com isto nós temos que garantir a sustentabilidade da espécie e ao mesmo tempo garantir uma saúde planetária. Isto só é possível se nós encontrarmos modelos que depois permitam também ser inspiradores para os espaços onde mais vão crescer. E estou a falar, por exemplo, da África subsaariana. É onde demograficamente mais vamos crescer, mas também é o espaço, em termos de concentração urbana, que terá menos condições de vida. E é onde irá haver mais proliferação de doenças e por isso onde há menos água, e essas pressões vão existir no planeta, e não podemos dizer àquelas pessoas que não têm a mesma legitimidade para enriquecer ou para terem mais qualidade de vida como têm os países desenvolvidos. E por isso, cada vez mais é importante que aquilo que nós façamos hoje na Europa e aquilo que façamos hoje nas nossas cidades sirvam de modelo inspirador para no futuro para esses territórios e claro, com a solidariedade que é necessária de financiar esses territórios, senão não vale a pena nós pensarmos só no nosso quintal e no nosso espaço, sabendo que o resto do planeta está a arder e que nos vai contagiar a nós. Isso é um problema, por acaso, muito complicado. A cooperação.
Sim. Como é que as cidades podem ser a grande força matriz para a recuperação verde e justa na Europa? Bem, é como eu dizia, da mesma forma que a Europa será um exemplo e a força motriz para o resto do mundo, e é isto que neste momento a União Europeia realmente coloca como das prioridades, é que realmente seja um motor desse mesmo desenvolvimento. As cidades terão que passar por esse processo e estão a passar. As cidades portuguesas têm liderado, felizmente, muitas delas e as principais, essa transição. E, como é óbvio, aquilo que nós mais temos a fazer é criar condições de equilíbrio desse ponto de vista, mas que vai a todas as áreas, desde os resíduos, à qualidade do ar, à mobilidade, à energia, à alimentação. Hoje em dia já começamos, ainda ontem, as notícias começam a agravar, ao dar consciência do agravamento e do ponto de vista da crise alimentar que podemos atravessar. É uma das principais pegadas ecológicas das nossas cidades portuguesas, é a alimentação. Importamos muito mais do que produzimos. Abandonámos completamente a agricultura minifundiária porque achamos que pertence ao tempo da outra senhora, mas na verdade é aquilo que pode dar a subsistência e garantir a sustentabilidade do ponto de vista também local. E por isso encurtar as cadeias de distribuição. Não pode ser mais barato comprar uma manga que vem, que faz mais milhas do que eu alguma vez fiz na vida, do que propriamente a pera rocha ou a maçã de Alcobaça, e por isso porque não está incluído lá o preço do carbono que aquele produto tem incorporado ao longo do seu percurso até chegar à prateleira do supermercado. E aqui também é importante a informação, combater o greenwashing, conseguir fazer com que as pessoas façam escolhas mais informadas e mais conscientes. Nós passámos aqui do período Holoceno, em que o sistema climático era estável, para o Antropoceno, em que é a época em que os humanos estão a controlar o planeta, e substituindo a natureza. O impacto humano é muito grande e as cidades têm uma marca visível, temos os asfaltos, temos as vias rápidas, temos os arranha-céus. A minha pergunta é, ainda vamos a tempo? Vamos a tempo e o enquadramento que fez leva-me a uma questão que é essencial. Na verdade, o Eduardo Rego demonstrou isso muito bem e que é sempre um comunicador que nos inspira, que nos leva a refletir, ir ao âmago da questão. Nós atravessámos o período mais estável do ponto de vista climático, do sistema climático terrestre. Nunca tivemos um período tão grande no planeta Terra, ao longo da vida do planeta ou do sistema galáctico, do que nós estamos a viver. E pela primeira vez existe uma espécie na Terra que está a influenciar através da sua ação. O que é essencial aqui... A espécie é o homem. A espécie é o homem. E aqui é essencial que nós possamos eleger o sistema climático terrestre como um bem comum, como um bem que seja classificado como património da humanidade, que possa tornar esse bem, em termos de enquadramento jurídico internacional, defensável do ponto de vista dos Estados, e aqui podermos desenvolver um novo modelo económico, porque o que está na base é nós alterarmos o modelo de crescimento económico, desenvolvimento económico, não só com base no decoupling, que é a dissociação entre o crescimento e aquilo que é o impacto na natureza. Nós temos que continuar a desenvolver, sou a favor de que nós continuamos a crescer economicamente e a desenvolver-nos, mas ao mesmo tempo que consigamos diminuir as emissões e criar o menos impacto possível na natureza até conseguirmos ser neutros desse ponto de vista. E isto é importante. E sem alterarmos este modelo de desenvolvimento económico, nós não conseguimos fazer essa transição. A globalização é importante, sem dúvida, mas aqui dar o valor à natureza, quantificar o capital natural, criar sistemas e modelos de financiamento de remuneração dos ecossistemas que permitam que as cidades, nomeadamente, possam realizar investimentos de compensação, não só de incentivo do ponto de vista financeiro para esse desempenho ambiental que nós falámos no início, mas consigamos dar valor às florestas e aos serviços que elas prestam, não só ao material, à madeira que lá está, mas também àquilo que nos prestam em termos de bem comum para o equilíbrio climático.
E Portugal? As cidades em Portugal, qual é a missão das cidades em Portugal? Elas têm conseguido combater as alterações climáticas? Sim, de uma forma geral. Não estamos todos à mesma velocidade. Aqui há mesmo uma necessidade de redistribuição do ponto de vista de recursos para alguns poderem acompanhar aqueles que têm mais recursos e mais investimentos. Aqui, mais uma vez, como eu diria, é importante olhar para o interior desse ponto de vista de maneira a criarmos este tal modelo de remuneração dos serviços do ecossistema, que é importante, voltando a dar valor à agricultura, à floresta, que de alguma forma é o que nos garante depois viver o tal desequilíbrio centrado nas áreas urbanas e no litoral. Eu não sou daqueles que de repente acho que nós devemos fazer uma distribuição mais homogénea possível do território, porque isso é impossível, nós não podemos viver numa utopia. Temos que perceber que viver em espaços urbanos permite também um conjunto de eficiências no que diz respeito ao abastecimento de água, à recolha de resíduos, que ainda hoje vimos o exemplo de Cascais. Do ponto de vista dos transportes públicos, fica muito mais barato, digamos assim, viver nesses centros urbanos, desse ponto de vista, da gestão do território, mas ao mesmo tempo devemos ter consciência que sem aquilo que é prestado no interior nós não conseguimos. E por isso as cidades portuguesas temos bons exemplos, o caso de Cascais que vimos hoje, mas também Lolé, Guimarães. Porto, Lisboa. Aliás, Lisboa, Porto e Guimarães estão neste momento no projeto das 100 cidades neutras até 2030, que vão servir de modelo e de inspiração para aquilo que vai ser obrigatório até 2050, e não podemos olhar muito, de uma forma muito leviana para a lei do clima, que a lei do clima tem um conjunto de obrigações hoje em dia ao nível dos municípios. Desde logo temos 2 anos para desenvolver planos de ação climática em todos os territórios, em todas as cidades, e isto é extremamente importante para nós então adaptarmos, mitigarmos as alterações climáticas, mas também criarmos um sistema de resiliência, porque também é inevitável que nós vamos continuar a viver com eventos extremos climáticos e por isso temos que saber lidar com esses eventos. Uma última pergunta, porque já me estão a fazer assim. As cidades hoje em dia competem a nível global, portanto não é só comparar Lisboa e Porto, é comparar Lisboa e Paris. Portanto, a nível, qual é que é o cartão de visita a nível internacional que a cidade deve ter? Acima de tudo é um pouco como nós gostaríamos de ser nós próprios, ou seja, as cidades devem ser aquilo que mais a identifica do ponto de vista da identidade. A questão da identidade do território, não quererem ser todas iguais, e por isso saberem se diferenciar pelo aquilo que têm de melhor dentro dos próprios territórios, centrado naquilo que são as tradições, centrado naquilo que são as pessoas, nos produtos endógenos, mas sabendo-se promover, digamos, elas próprias. O conceito de desenvolvimento sustentável tem nesse 5º pilar o desenvolvimento de políticas que possam promover a felicidade das pessoas, mas também tem uma componente de nunca perder a identidade. E aqui é verdade que as cidades já não competem com as cidades vizinhas umas das outras. Nós, principalmente num conceito de Smart Cities, hoje em dia estamos a concorrer com outras cidades do outro canto do mundo, do ponto de vista de atração de investimentos, de desenvolvimento de projetos, daquilo que é a promoção do bem-estar e da qualidade de vida das pessoas. Vejam o slogan que ouvimos hoje de Cascais, para viver um dia, uma semana ou a vida inteira, realmente traduz aquilo que é a necessidade hoje em dia de concorrência territorial para promover a atração de viver e de habitar nesses territórios, e por isso é essencialmente sermos nós próprios. As cidades funcionam como o nosso corpo, temos vias de circulação, tal como o nosso sistema circulatório, e tudo isso, tal como o planeta. Eu costumo, só para terminar, não querendo roubar muito mais tempo, mas costumo comparar para as pessoas perceberem aquilo que nós estamos a fazer o planeta ao nosso próprio corpo. Aquilo que está a acontecer ao aumentar os 2 graus acima daquilo que é a temperatura ideal do planeta Terra tem a ver
tal e qual como acontece connosco. Nós temos uma temperatura de 35, 36 graus no nosso corpo. Quando entramos em febre, aumentamos 2 graus, aumentamos para os 38. E o que é que acontece com o nosso corpo? Reage, e o próprio sistema imunitário aquilo que cria é defesas para que consigamos combater qualquer infecção que nós tenhamos. O planeta Terra é exatamente igual. Os 2 graus que estamos a colocar a mais cria o seu sistema imunitário, que são as tais alterações climáticas, baseadas naquilo que é todo os sistemas associados, quer da água, quer do clima, provocam então os tais eventos extremos que não são mais do que tentativas do planeta estar a equilibrar-se, a querer equilibrar-se ele próprio. E por isso as cidades são exatamente um ecossistema que nós temos que olhar para elas como aquilo que são o nosso equilíbrio com a natureza. Muito obrigada. Obrigado eu pelo convite e parabéns. Obrigado, Teresa e Jorge. Este é sem dúvida um formato que temos que repetir mais vezes. Seguimos para o nosso segundo e último painel da manhã, com o tema Reabilitação Inteligente das Casas à Energia e aos Espaços Verdes. E chamo ao palco António Sarmento, diretor editorial da Green Savers, que apresentará os seus convidados. Obrigado, António. Obrigado, Jorge. Chamo ao palco Alexandra Azevedo, presidente da Quercus, Ana Perdigão Antunes, arquiteta do A3, Ateliê Academia de Arquitetura, Teresa Ponce de Leão, presidente do LUNEG e da Associação Portuguesa do Veículo Elétrico, e Pedro Ernesto Ferreira, presidente dos Future Energy Leaders Portugal. Boa tarde a todos. E muito obrigado pela vossa presença nesta segunda conferência da Green Savers. Uma boa tarde também a todos os que nos estão a seguir em casa através do SAP e das plataformas digitais da Green Savers. Alexandra, vou começar por si, e tendo em conta o tema da nossa conferência. O que é que entende ser uma Smart City? É um conjunto de tecnologias ou é muito mais do que isso, e onde a tecnologia nem é componente determinante? E pergunto-lhe também qual é o lugar da natureza numa Smart City. Sim, obrigada pelo convite. Tive na primeira conferência, esta é a segunda, e volto a mostrar aqui este livro, A Sabedoria Secreta da Natureza, porque já falámos todos destes termos, e aquilo que nós nos temos apercebido, nós enquanto Associação de Defesa do Ambiente e uma Associação de Conservação da Natureza de âmbito nacional, e que estamos em contacto com o território, com os autarcas, com técnicos, com outras organizações, com cidadãos de todo o país, e vamos constatando que há aqui uma compreensão dos conceitos que é necessário fazer, e o que mais faz é compreender afinal o que é a natureza, para conseguirmos integrar então o mais possível na nossa vida. E se estamos a viver em cidades, temos que as integrar nas cidades, obviamente, aliás, porque as cidades estão a ocupar território que outrora já foram magníficas florestas, não é? Vemos a Amazónia a destruir-se, mas nós também já tivemos a nossa. E nós estamos, inclusive, numa das regiões do planeta com maior biodiversidade. E Portugal é ainda em um caso particular dentro da região mediterrânica, porque também tem influência atlântica, e isto gera aqui um conjunto de microclimas, e que temos espécies únicas no mundo. E, portanto, toda esta humanização que nós estamos a fazer nos territórios levam a esta perturbação. E então eu diria que uma Smart City necessariamente tem que, para já, reduzir problemas. E em vez de estarmos naquela de que vamos ter aqui soluções e basta sinalizar, e o cidadão ter aqui um papel demasiado passivo, ou seja, a sua participação ser de notificar, de informar, é redutor. O cidadão tem que participar ativamente e tem que ser estimulado a isso. E já que se falaram de exemplos de várias autarquias, tenho que falar aqui de Lousada. Lousada tem uma equipa vasta de biólogos e sente na pele a dificuldade no início, sobretudo das pessoas aceitarem essa proximidade com a natureza. Porque as pessoas, quando vêm, ainda de manhã,
da Cascais Ambiente falava, que às vezes as pessoas não querem ter uma árvore à frente da sua casa. E é preciso desconstruir tudo isto. As pessoas precisam ter as árvores à sua porta, a terem sombra, a terem aves, e as aves precisam ter mais espaços, porque se temos poucas árvores, elas depois fluem tudo no mesmo sítio, e é uma barulheira, e às vezes as pessoas queixam-se, com razão, do ruído. Portanto, isto para perceber que temos mesmo que deixar que a natureza volte ao mais possível, e sei que não é fácil, mas as pessoas têm que ajudar a cuidar do espaço de forma mais participada. E esse é que é o grande... E os cidadãos portugueses estão preparados para ajudar a cuidar deste espaço? Lousada é um exemplo disso. No início as pessoas têm aquela fobia, os bichos, as osgas e os sapos, e depois já têm aquela preocupação, eu não quero fazer mal, o que é que eu faço com este animal, ou assim. Portanto, mas é um processo que exige esse trabalho contínuo e bastante mobilizador. As autarquias têm aqui um papel muito importante porque são um poder local que está mais próximo dos cidadãos e tem aqui um papel muito importante, e a Quercus está aqui também para ajudar, com certeza que com todas as outras organizações e empresas e tudo mais, não é? Temos mesmo que trabalhar em cooperação. Ana Perdigão Antunes é arquiteta. Sim. Atendendo ao que a Alexandra falou, quais são os maiores desafios de um arquiteto neste contexto? O arquiteto tem que fazer uma harmonização de todos estes aspectos, não é? Incluindo a tecnologia, a urbanização e a natureza. Claro. Obrigada pelo convite, tenho muito prazer em estar convosco. Sim, o papel do arquiteto, o arquiteto o que faz é desenhar o habitar, não é? Nós desenhamos, estamos aqui a intervir, lá está, dentro da natureza. E o problema é que nós, civilização humana, tem-se afastado constantemente dessa natureza. Precisamos voltar atrás um bocadinho, começar a abrir os olhos nesse sentido. Já existe várias vertentes na arquitetura que o fazem. Temos a bioarquitetura, por exemplo, a acontecer. Mas o que é importante é nós aprendermos eu costumo dizer que há várias formas de olharmos para o local onde vamos intervir. Nós podemos olhar apenas para o local da habitação, podemos olhar de uma forma mais alargada, que será o ideal, é olhar para a nossa envolvente e como é que essa envolvente vai influenciar o nosso projeto, mas não só no edificado, mas também a natureza que lá está. Por isso, perceber que materiais é que nós temos, qual a natureza que nos envolve, e depois trabalhar com ela e fazer com que ela seja parte do nosso projeto. Aquilo que a colega acabou de falar é incrível. Eu moro em Matosinhos e sou a única casa na rua que está completamente repleta de natureza. A minha também. Pois, o que é que acontece? É uma lixeira. Eu tenho as pessoas a passar na rua com o caixote de lixo à frente que me atiram um lixo para dentro do logradouro. Tenho pessoas a passar, às vezes estou a cortar o jardim. Ai menina, que horror, isso deve ter a casa cheia de aranhas. Puxa, nada disso acontece. Por isso, nós afastamos da natureza e agora temos medo dela. Exatamente. Quando isso não deve acontecer, e ela deve integrar o projeto de arquitetura. Por isso o papel do arquiteto é exatamente esse, é conhecer a comunidade, conhecer o cliente, conhecer o local e conhecer a natureza, que envolve e que vai influenciar o projeto. E tem sido nesse sentido que eu tenho trabalhado e tento transmitir aos meus colegas. Teresa Ponce de Leão, a mobilidade elétrica é um dos eixos principais quando se fala de Smart Cities. Em Portugal, as vendas dos veículos elétricos têm crescido de forma exponencial, desde cerca de 200 unidades em 2014 para mais de 6.800 veículos em 2019. Isto significa que a mobilidade elétrica em Portugal já é uma realidade ou ainda é mais marketing do que uma realidade? Muito obrigada pelo convite. Não é nem realidade nem marketing. A mobilidade elétrica é uma obrigação que todos temos. Como sabemos, a Comissão Europeia, quando lançou o documento do European Green Deal,
definiu algumas prioridades, entre as quais, como primeira prioridade, atuar ao nível da eficiência energética, consumir menos, como segunda prioridade, eletrificar todos os nossos sistemas de energia, exceto aqueles para os quais isso não é possível, como já foi aqui referido hoje, que por uma questão de complementaridade e necessidade de armazenamento para a estabilidade do sistema, temos que usar os gases renováveis ou o hidrogênio para essas funções ou para descarbonizar setores que não são facilmente descarbonizados, como a indústria pesada, o transporte marítimo, o transporte aéreo. Portanto, se a eletrificação é uma prioridade, obviamente uma das prioridades ao nível da Comissão Europeia é eletrificar os transportes, aqueles para os quais é possível eletrificar. Sendo assim, mais recentemente, e até que já como resposta a esta crise da Rússia, a Comissão Europeia com o Repower Europe, e agora, desculpem, corrijo, já no COP26, os países comprometeram-se que a partir de 2035 nenhum veículo não elétrico seria vendido. E, portanto, Portugal está na Europa, isso foi reforçado agora com o Repower Europe, como estava a dizer, e Portugal, tendo os compromissos e tendo o seu plano integrado de energia e clima, que tem que ser revisitado, como todos os outros países neste momento, por causa das novas metas mais aceleradas que nos propomos alcançar, tem que, em 2035, também só admitir vendas de veículos novos totalmente elétricos. Portanto, o marketing faz parte da questão, como é óbvio, e quem vende veículos elétricos tem que ter algum marketing, o próprio governo tem que ter medidas que induzam esses comportamentos, mas é um caminho que se está a fazer caminhando, como digo, neste momento com algumas obrigatoriedades de o acelerar. E os consumidores portugueses estão preparados para essa mudança? Qual é a sua sensibilidade? A minha sensibilidade é que os consumidores portugueses estão perfeitamente preparados. A única dificuldade neste momento é o custo dos veículos. Hoje ou ontem, não tenho certeza, foi aprovado no Parlamento uma iniciativa que há muito vínhamos trabalhando, neste momento, nesta matéria estou a falar da APVE, em conjunto com a Ecomud, junto do Governo português, para que seja possível transformar veículos de combustão interna em veículos elétricos. Foi finalmente aprovada essa medida, com incentivos para essa alteração, o que vem contribuir também para a eletrificação das cidades, uma vez que das cidades e não só, uma vez que, como sabemos, temos já foi muito falado aqui hoje também, temos uma população envelhecida, temos pela nossa frente vemos o empobrecimento e há necessidade de que as autarquias, neste caso, se preocupem com essas pessoas e façam chegar alimentos, medicação, assistência médica às habitações sempre que necessário, e de facto as autarquias não tinham a possibilidade de eletrificar, de comprar veículos novos elétricos. Nós estamos envolvidos num programa com a Secretaria de Estado da Integração e da Inclusão, e de facto é um problema, e agora com a transformação dos veículos de combustão interna em veículos elétricos, como já acontece, por exemplo, com os autocarros, desde que, e com a devida regulamentação e certificação e garantia de que todas as normas são cumpridas, pode vir a ser mais uma medida que venha acelerar essa penetração dos veículos elétricos. Mas, como digo, tem que ser uma realidade, porque é uma obrigação, temos que cumprir. Pedro, falamos aqui um pouco sobre a importância dos cidadãos para o equilíbrio da natureza e também ao nível da mobilidade elétrica. O Pedro é da área da energia. As redes inteligentes trouxeram ao consumidor um novo paradigma no mundo da energia. O consumidor passou a ser um agente ativo dentro do sistema.
Qual é o impacto que esta situação terá nas cidades, o facto do consumidor ser um agente ativo? Bem, antes de mais, bom dia. Eu começo por cumprimentar os meus colegas. Não, problema. Conseguem ouvir-me bem? Sim. Nós conseguimos. Vocês. Não, mas eu estava a dizer que queria cumprimentar os meus colegas de painel em primeiro lugar, agradecer também à audiência que tem sido bastante resiliente e tem ficado até estas horas, portanto são uma boa audiência, e dar os parabéns ao Green Savers, agradecer o convite. O tema é muito pertinente e olhar para o tema das Smart Cities do ponto de vista do engenheiro eletrotécnico é muito interessante, porque de facto os desafios são muitos, mas as oportunidades são ainda mais. E portanto eu gostaria de começar esta intervenção por referir nos últimos 2 anos o setor foi impactado por 2 eventos que nunca pensamos viver, pelo menos na nossa realidade, uma pandemia que nos confinou e recentemente a guerra na Ucrânia, que nunca pensamos viver uma guerra na Europa e portanto condicionou em muito, impactou em muito o que é o setor da energia em Portugal e na Europa, e com isto levou a que a União Europeia juntasse a necessidade, a obrigação da luta contra as alterações climáticas, a necessidade também de se tornar independente e menos dependente do exterior relativamente à segurança de abastecimento. E isto, a professora Teresa acabou de referir, o Repower Europe, nós tivemos outro pacote de medidas que foi lançado pela União Europeia também, que foi o 50 for 55, com metas muito ambiciosas, e não vou referir essas metas que a professora falou, mas pegando no PNEC, no Plano Nacional Energia e Clima, que a professora também referiu, e para vos dar uma ideia da ordem de grandeza, nomeadamente no solar e no eólico, nós estamos a falar de um aumento de 2020 para 2030 em cerca de 11 gigawatts de produção fotovoltaica que queremos atingir em 2030 e dobrar a capacidade do eólico, juntando também o eólico offshore e também outras tecnologias como o hidrogênio estão em vista. E, portanto, isto cria ao sistema elétrico um desafio enorme na sua operação, que no fundo é como é que nós vamos prever ou controlar esta fonte de energia primária de qual não controlamos, que é o vento e o sol. Portanto, deixa o sistema elétrico, que antes era baseado nas termoelétricas, nas centrais a carvão, deixa de ser previsível. E surge aqui um dos principais desafios é a falta de não só de previsibilidade, mas a falta de flexibilidade da produção. E onde é que nós vamos buscar essa flexibilidade? Ao lado da procura. Portanto, o setor de energia, o setor elétrico está guiado e está em constante mudança, mas está assente em três drivers, 3 maiores drivers, que são a descarbonização da economia mundial, a necessidade e a urgência que isso transporta, a descentralização do sistema elétrico do ponto de vista das tecnologias, como as baterias, os painéis fotovoltaicos. Isto tudo assente no terceiro driver, que é a digitalização e que permite que estas tecnologias comuniquem entre si, e depois nasce com a complementariedade dos três um novo driver, que é a disrupção do lado da procura, do lado do cliente. E, portanto, como o António disse bem, o consumidor passa a ser um agente preponderante na transição energética. Portanto, nós vamos assistir à integração massiva de painéis solares em residências, em edifícios comerciais, vamos assistir ao armazenamento de energia com baterias, vamos assistir a novos materiais para tornar o edificado mais eficiente energeticamente, vamos assistir à entrada massiva de carros elétricos, de mobilidade elétrica, não só carros, mas mobilidade elétrica. E isto para dizer o quê? Para concluir, para passar a palavra às minhas colegas de painel. As cidades serão inteligentes no futuro também porque o edificado será inteligente. E, portanto, temos que criar condições para que eles possam comunicar entre si, baseado em sistemas como as smart grids,
que falem entre si, que comuniquem, que consigam fazer e realizar as trocas não só de energia, mas também de eletricidade, mas também financeira, ou seja, que possa ser fácil nós termos um mercado de eletricidade local que permita poupar também aos consumidores, para nós vermos a realidade que afeta aos consumidores, é a fatura de eletricidade. Então nós temos que ver essa realidade a baixar para acreditarmos também nesta mudança e que podemos ser um agente ativo nesta transição energética. Obrigado, Pedro. Alexandra, o setor energético está em constante mudança, mas a natureza também. Como é que a Quercus pretende ajudar as cidades a ficar mais inteligentes? Ora, pegando no início da minha intervenção, uma cidade inteligente tem que ser também, aliás, são vários conceitos que temos que entender aqui a inteligência como algo abrangente, não é? Multifocal, é um dos termos também que começa a ser utilizado. E então uma cidade inteligente é uma cidade amiga da criança, uma cidade amiga dos polinizadores, é uma cidade verde, é uma cidade livre de pesticidas. E nós em Portugal estamos, e aqui concretamente na cidade de Lisboa, estamos a assistir a este fenómeno, que é uma concepção ainda, podemos dizer, antiquada, ou seja, dos relevados green, em que não se permite qualquer tipo de outra planta espontânea, e imensas calçadas, que é um enorme desafio para as manter, e a transição para espaços verdes com mais, como é que eu ia dizer, uma cobertura de solo mais diversa, mas padronizada, ainda assim, com as plantas típicas ornamentais, e para a nova realidade, que é, e um bom exemplo é a Praça de Espanha, em que já temos uma cobertura por espécies nativas e de grande diversidade. E no âmbito, por exemplo, da campanha, um dos exemplos da atividade da Quercus, que é muito vasta e com vários projetos em várias áreas temáticas, mas falando aqui, para dar aqui o contraponto, que já temos falado tanto de tecnologia, para falar agora aqui, dar aqui um bocadinho mais voz a quem não tem voz, não é? Que são as nossas plantas, e depois tudo isso é a base para o resto. E para dizer que no âmbito da campanha Autarquias sem glifosato e outros herbicidas, que é de todo o pesticida mais utilizado em contexto urbano, que foi em 2014, mas que permitiu sairmos assim daquela de não avanço, ou seja, havia o problema, havia cada vez mais pessoas a manifestar problemas até de saúde dos seus animais de estimação, que vão à rua e comem umas ervas e não sei o quê, para passar a ser um problema, uma questão que está a ser discutida, e permitimos então haver já exemplos, e já temos várias autarquias pioneiras nesse aspecto, embora às vezes há avanço e recuo, como tudo, mas essa é uma das áreas em que estamos bastante focados, e também, claro, projetos como o Green Corp, a economia circular, e uma forma de financiar um outro projeto que é o Floresta Comum, para oferecer uma bolsa de plantas nativas disponíveis normalmente para entidades públicas, ICNF, câmaras municipais sobretudo, e baldios, portanto, as associações de compartes, mas para dar um exemplo daquilo que pode ser, que cada pessoa pode ter. Eu até trazia ali algumas plantas, mas não vamos ter muito tempo para isso, mas o ideal era realmente ter a experiência de contactar com a terra e de que plantas é que estamos a falar, e de haver este conhecimento que nós estamos completamente a leste. E foi preciso uma grande curiosidade para eu, por exemplo, médica veterinária, querer aprender a ler a natureza. E isto faz parte da literacia, que agora tem que passar para toda a gente e todas as áreas académicas, e há aqui um certo desfazamento entre a nossa literacia tecnológica para a nossa literacia da natureza ecológica, porque ecológica inclui tudo, inclui pessoas e todo o ecossistema. Ana Perdigão Antunes, há também, pegando aqui nas palavras da Alexandra, há também países como na Suíça, por exemplo, onde começam a surgir os primeiros grandes edifícios em madeira. Eu pergunto-lhe se o betão, que é o protagonista principal da arquitetura moderna,
pode morrer. Eu penso que tem uma fotografia. Sim. Que eu gostava de mostrar à nossa audiência. Esta imagem, estes gráficos são fornecidos pelo projeto Rever, que foi desenvolvido e tem vindo a ser desenvolvido pela Universidade do Minho, em que faz exatamente a comparação dos diferentes materiais, os materiais chamados vernáculos, os que estão presentes na arquitetura tradicional e que são os que nós retiramos da natureza e aplicamos sem grande transformação, e depois temos o que aplicamos na nossa arquitetura contemporânea. E se formos verificar, o betão não tem assim um impacto tão grande comparando com o resto dos materiais. Eu foco-me essencialmente, eu sou uma arquiteta que se foca naquilo que aparece ali como taipa, que é a construção em terra, isso é apenas uma das técnicas aplicadas, e depois aposto nas fibras, no caso da palha, como elemento que me permite fazer o isolamento dos edifícios. Ou seja, se o betão vai desaparecer, acho que não, é impossível. Podemos reduzir substancialmente a sua utilização, mas temos que pensar que o betão não é o único inimigo no meio desta nossa intervenção e na construção. Temos outros elementos que também têm o seu papel e que têm um impacto bastante superior. Temos a parte, o que nós podemos separar aqui, quando me fala em betão e madeira, estamos a falar em dois elementos que são estrutura, que são portantes. Ora, se formos para a arquitetura tradicional, por exemplo, normalmente tínhamos a pedra, mas depois também temos a terra, que tem diferentes sistemas construtivos e na sua maioria todos eles são portantes. Por isso eu automaticamente, utilizando a terra, na maioria das vezes, eu consigo eliminar completamente a existência de outro sistema portante, porque ela própria tem essa capacidade. Por isso, eu não necessito obrigatoriamente substituir o betão pela madeira. Okay? Existem outros materiais possíveis. Depois, temos os elementos, os materiais que fazem o preenchimento dos nossos panos, que estão entre a estrutura, e depois temos os nossos acabamentos. A terra faz tudo isso. É estrutura portante, é paramento e é acabamento. Pronto, por isso apresento-vos um material que com certeza não conhecem e que está aqui desde sempre, está em todo o mundo presente e faz parte de um património gigante a nível europeu, mundial, e em Portugal está em todo o nosso país. O que eu costumo dizer é que, da mesma maneira que temos que olhar para a natureza para saber intervir e trabalhar a arquitetura, também temos que olhar para a cultura construtiva e para a tradição que está presente e para os saberes que existem na cultura e nas pessoas que ainda o têm, porque infelizmente estão a perdê-lo, e eles próprios não dão valor a esse conhecimento e como não dão valor, não continuam essa informação. Eu constantemente tenho contactos com pessoas que tiveram a experiência de viver em casas de adobe. O adobe é um tijolo feito em terra, em casas de taipa, mas principalmente taipa ainda se conseguiu manter no sul do nosso país. Mas o adobe, por exemplo, é uma técnica que desapareceu completamente. E todas essas pessoas têm consciência que a salubridade e a sensação de conforto dentro de uma casa feita em terra é completamente diferente de uma casa que nós vivemos atualmente, que é feita em tijolo e betão, ou tijolo ou ferro, ou o que quer que seja. Porque a terra não só é um material construtivo, mas é um material que vai interferir na qualidade do ar dos nossos edifícios, devido às características que ele tem. Podemos também ver o betão como um inimigo, então. O betão é um elemento que não pode sair porque faz parte de uma cultura, é um elemento que nos responde a uma série de necessidades da arquitetura, mas que pode ser reduzido e que deve trabalhar em conjunto. Tudo pode trabalhar em conjunto, não é? É preciso saber também conhecer os materiais e saber
fazer a compatibilidade entre eles. Por isso, desaparecer o betão, desaparecer o aço não, fazer da madeira Assunção completamente impossível. França já está a ter um problema por causa disso, porque implementou essa situação e a madeira não é um material que está disponível e que é infindável, por isso também ele tem limites. Por isso há aqui outras alternativas e é conhecer essas alternativas. Por exemplo, quando vamos para os materiais de isolamento térmico, que é aquilo que nos preocupa, o conforto tem a ver com o isolamento? Não é. Começamos já por aí, não é. O conforto está relacionado com o isolamento, mas também o saber manter a energia do calor ou do frio dentro dos nossos edifícios, e isso também implica outra situação que é a inércia, e a inércia está presente em materiais densos como o betão, como a pedra, como a terra. Por isso há necessidade de compreender que há necessidade de dois tipos de materiais para realmente conseguirmos ambientes confortáveis e eficientes com o menor consumo de energia possível. E eu posso lhes dizer que eu consigo projetar uma casa que não precisa de ar-condicionado e só precisa de ventilação natural. Com tudo isso. Mas eu preciso do isolamento térmico. O isolamento térmico, aquilo que nós aplicamos constantemente, são polímeros, são materiais que têm imensa energia incorporada na sua produção, criam imenso resíduo, e um resíduo muito complicado para ser gerido a nível da natureza e nós como trabalhar esse material. Por isso temos que pensar nos materiais nesse ciclo todo, desde a extração ao transporte necessário, a transformação, a construção, a manutenção e a eliminação. Tudo isso é muito importante ser equacionado. Teresa Ponce de Leão, faz sentido o fecho de cidades a veículos que não sejam movidos exclusivamente a eletricidade? Muito bem, obrigada pela pergunta. Eu não resisto aqui a comentar uma questão que foi que consegue projetar uma casa que não necessita de ar-condicionado, e eu gostava de chamar a atenção para algo que não é muito conhecido. O LNEG tem um edifício de escritórios que foi o primeiro NESEB construído em 2006. E, portanto, desde então tem servido como projeto de demonstração. Agora, os construtores já olham para essas tecnologias de outra forma e com maior atenção. Foi muito difícil conseguir introduzir, por exemplo, estas práticas ou ensinar estas práticas junto das associações da construção, porque não era possível. O ar-condicionado é conseguido à custa da área injetada através de tubos que arrefecem por baixo da terra. E, portanto, não temos, aqui em Lisboa, não temos ar-condicionado. Voltando, recentrando a questão. Se faz sentido. Ora bem, eu acho que todas as medidas têm a ver com uma questão de bom senso. E, portanto, uma medida dessas, de retirar os veículos elétricos, a combustão das cidades do Corre, é difícil de implementar, porque as pessoas têm que ter os seus movimentos pendulares. Os transportes públicos, na sua maioria, muitas vezes não servem esses movimentos pendulares. Como já vimos, a dificuldade de transitar para os veículos elétricos não é assim tão simples, principalmente numa sociedade onde ainda hoje vinha a ouvir a diferença entre os muito ricos e a classe média e a classe menos abastada. Está a aumentar o seu fosso e, portanto, tem que haver medidas de proximidade, como já aqui foi dito, em que as pessoas não precisem se deslocar. Tem que haver medidas aproveitando os exemplos que tivemos na pandemia e aproveitar o teletrabalho sempre que possível, em que as pessoas não precisem de se deslocar e utilizar meios poluentes. Portanto, há uma panóplia enorme de oportunidades que as autarquias têm que implementar de acordo com as necessidades dos seus cidadãos, que não são iguais para todos, também já vimos, e temos, aliás, o projeto que foi lançado agora pela Comissão Europeia das 100 cidades sem poluição, visou precisamente incluir dentro das 100 cidades
de características muito diferentes. Por acaso, no caso português, é Guimarães, Lisboa e Porto, se calhar não é um bom exemplo, mas noutros países essa diversidade de cidades está considerada. E, portanto, o ideal seria, de facto, só termos veículos elétricos nas cidades, até por uma questão de saúde mental, pela poluição sonora, e saúde pelo facto de termos emissões que nos fazem mal ao nosso aparelho respiratório. Mas, portanto, uma resposta concreta à pergunta é difícil, uma vez que temos que chegar lá e seguramente a partir de 2035, quando não houver a possibilidade de adquirir veículos de combustão interna, a aceleração vai ser muito maior. A escala, os construtores de automóveis também, por uma questão de escalabilidade do negócio, vão seguramente oferecer veículos elétricos mais acessíveis e, portanto, eu penso que essa será a solução de futuro, mas não uma solução preto e branco, uma solução de transição. Pedro, como serão as redes de energia do futuro e como é que elas podem promover a sustentabilidade? Bem, as redes de energia do futuro serão, como a vossa conferência também indica, serão certamente inteligentes. Existe já o conceito da Smart Grids. Este conceito pode existir fisicamente assente numa agregação de várias tecnologias. Portanto, teremos o tal consumidor como agente central, portanto, um consumidor flexível e também do ponto de vista de ser uma carga para o sistema, mas também de ser um produtor de energia e, portanto, aqui induzir um novo desafio à rede elétrica. Mas este sistema terá sempre por base uma rede, uma infraestrutura de comunicação muito forte para que todos os aparelhos possam comunicar entre si. E esta rede de energia, esta Smart Grid, no futuro vai promover o autoconsumo, mas mais importante que isso, caminharemos para isso, vai promover também o autoconsumo coletivo e o aparecimento das comunidades de energia, que existem vários exemplos na Europa já documentados do que é uma cidade, do que é uma comunidade de energia. Em Portugal nós também já temos uma norma para isso, penso que foi em 2019, se não estou em erro, que se lançou esse decreto-lei. Mas, e aqui aproveito também, a professora estava a fazer... E agora melhorado, simplificando. Exatamente. E agora melhorado em 2022 já, no início. 2022, início, sim, janeiro. E, portanto, melhorado, e eu aproveito que a professora também estava a fazer algumas recomendações para recomendar algo que acho que vai ser fundamental nos próximos anos, que é... estes eventos promovem muito do que é a literacia energética, a literacia das populações face a estes temas. Mas é preciso que Portugal tenha uma estratégia nacional, ao nível dos municípios, que promovam também o incremento desta literacia, não só ao nível da energia, mas também no digital, na economia, para que estes assuntos não sejam tabus. Portanto, vamos caminhar para um autoconsumo coletivo com base nas comunidades de energia. Mas até lá chegarmos é preciso as pessoas perceberem o que é que isto envolve, ou seja, o que é que envolve uma transação energética, o que é que envolve um carregamento de um carro elétrico e quais é que são os desafios de carregar o carro em 6 horas ou então carregar em 2 com uma carga rápida, e porque é que custa mais carregar em 2 horas e certamente no futuro irá custar menos carregar em 8 horas, e as pessoas vão ter que estar disponíveis para serem flexíveis, os consumidores têm que estar disponíveis para isso. E para dar um exemplo e pegar nos carros elétricos, eu se ter um carro elétrico, eu sei que vou chegar a casa por volta das 8 da noite e só vou precisar do carro no dia a seguir às 8 da manhã novamente. E eu posso dizer ao operador da rede elétrica que durante aquele período o meu carro está ligado à rede pública e ele pode-me carregar o carro com 90% da bateria, mas de acordo com a necessidade que a rede precisa e, para mim, à menor hora. Portanto, eu tenho que ser recompensado com esse tipo de estratégias. Este tipo de estratégias são conhecidas como o Demand Response, portanto, são estratégias em que a procura adapta-se
à produção e, juntamente com isto, acho que é muito importante nós salientarmos um aspecto, e eu passo aqui um bocado o patrocínio. Os Future Energy Leaders têm estudado e têm apresentado white papers sempre no âmbito de 3 dimensões. A segurança de abastecimento, e aqui muito importante, estamos a falar de uma coisa se calhar mais high level, isto é, produção de energia e segurança de abastecimento, mas ao nível do consumidor, nós estamos habituados a chegar a casa e carregar no botão e ele ligar, e nós não estarmos às escuras durante muitas horas quando há alguma intempérie. E, portanto, avaliar este ponto é muito importante. Nós temos que evoluir para um conceito de smart grid, mas sem perder esta segurança, esta fiabilidade da rede elétrica. Outro dos estudos que fazemos é no campo da equidade energética e, portanto, aqui avaliamos muito o que é o acesso à energia e a disponibilidade da energia. Portanto, nós construímos uma casa, fazemos um prédio e temos acesso 100% garantido à rede elétrica. E precisamos de avaliar nesse aspecto os custos que isso tem, o custo da energia, o custo da gasolina, o custo da eletricidade. Portanto, isso é que toca nos consumidores. E no último aspecto, nós avaliamos e estudamos a sustentabilidade ambiental. E aqui, muito ligado aos projetos renováveis, com avaliações de ciclo de vida, por exemplo, dos parques eólicos, dos parques solares. Já se faz muita construção e no último evento que fizemos foi levantada essa questão, ou seja, o repowering dos parques eólicos. Quando não conseguimos fazê-lo, podemos utilizar as pás para um ecodesign e começar a transformar e utilizar esses materiais para evoluir nesse sentido. Portanto, no futuro, as smart grids vão ser um conceito que vão acelerar fortemente as comunidades de energia, assentes sempre numa lógica de digitalização e de literacia para todas as pessoas, para que possam entender quais são os desafios e também quais são as oportunidades para elas em entrarem numa dessas comunidades de energia. Nós, infelizmente, já ultrapassámos em larga escala o tempo para esta conferência. Tenho uma última pergunta para todos. No futuro, só as cidades inteligentes serão sustentáveis? Alexandra, qual é que é a sua opinião? Sim, ou seja, isto pensando que sustentável e inteligente são, digamos, quase sinónimos ou termos complementares, sendo que inteligente se calhar será o chapéu maior, não é? Porque a inteligência precisamente permite-nos parar para pensar, evitar problemas em vez de andar sempre atrás do estrago, à procura da próxima tecnologia que venha a resolver um problema do nosso estilo de vida ou de uma anterior tecnologia e, portanto, sim, claro que sim, e é um trabalho contínuo. Ana? Eu vou contrariar isto tudo. Eu não penso assim. Existem vários caminhos a seguir. Eu identifico um pouco 2 caminhos. Ou melhor, podemos dizer 3, que é aquilo que seguimos naturalmente e que nós temos aplicado no nosso dia-a-dia e que dificilmente será transformado. Vai acontecer, sem dúvida, pelas nossas necessidades e pelas obrigações que vêm. Mas depois existem 2 caminhos. A tal cidade inteligente que está diretamente ligada, na maioria das vezes, com a tecnologia. Eu já sou apologista da outra vertente, que eu sei que não é completamente possível de implementar numa cidade, é necessário criar aqui sinergias e juntar as 2 coisas, que é o simplificar. Simplificar para mim é aquele conceito de mais simples, é a situação ideal. Simplificar a natureza é simples, quer dizer, as respostas estão lá. Se nós soubermos projetar dessa maneira, é fácil dar resposta, temos é que saber implementar as coisas e as respostas já estão presentes. O homem já olhou para a natureza e já criou essas respostas. Nós agora estamos a evoluir um bocadinho mais. É isso. Por exemplo, eu queria aproveitar só para abordar aqui um assunto que eu já ouvi toda a gente a tocar, mas na realidade ainda não sinto que Portugal tenha começado a trabalhar neste tema, que é a água. Nós sem água não vivemos. E só para lhe dar alguns números, Lisboa, por pessoa, gasta 147 litros por dia, por pessoa.
Portugal, na sua média, tem 124 litros por dia que cada pessoa utiliza. A Europa acha que o ideal seria 110 litros por dia por pessoa. Quando falamos nesta água toda, nós estamos a usar água potável para todas as utilizações que temos no nosso dia-a-dia. É uma loucura, não há necessidade. Por isso, temos que implementar uma gestão da água nas nossas cidades e nos nossos edifícios. E isso tem que estar não só na visão do Governo, criando iniciativas nesse sentido, mas o arquiteto, como arquiteto, nós temos a obrigação de implementar isso nos nossos projetos. E o gerir a água transforma-se não só num sistema que está escondido nas nossas paredes, como um sistema que faz parte do edifício e que integra a paisagem e a estética do edifício. Eu, por exemplo, opto por a gestão da água através do aproveitamento das águas pluviais, que posso dar diferentes utilizações, não é só a utilização na habitação, há outras utilizações possíveis que são vantagens para o meio ambiente, mas depois para aproveitamento das águas cinzentas e, idealmente, o aproveitamento e tratamento das águas negras. Isso pode ser um elemento que faz parte da paisagem e do tratamento do espaço exterior do nosso edifício, porque eu trabalho com a fitodepuração. Não tem que ser um sistema que está escondido debaixo de terra que eu esqueço. Não. Pode ser algo que faz parte do meio ambiente e da paisagem e do meu jardim. Por isso, isto está na obrigação do arquiteto saber conhecer estas funções e implementar na arquitetura, fazer disso a arquitetura das nossas cidades e do edifício e da habitação de cada cidadão. Uma das revistas da Green Severs, por acaso, já foi sobre a melhor forma de gerir a água, como é que devemos fazer a gestão da água. Ainda deixei aqui algumas pistas, algumas ideias para voltarmos a ter outros ângulos sobre este trabalho. Teresa, a mesma pergunta para si. No futuro, só as cidades inteligentes serão sustentáveis? Mais uma vez, uma pergunta que não tem uma resposta única. Nós temos que olhar para a realidade das diferentes cidades. Sabemos que em 2050 75% do consumo de energia estará nas cidades, 80% da poluição estará nas cidades. As pessoas tendem a concentrar-se nas cidades e, portanto, uma das questões que eu penso que será importante é encontrar soluções de diversificação e tentar reverter um pouco esta tendência. Mas a realidade que nós temos é que nós temos cidades enormes e, portanto, sem inteligência nós não conseguimos mudar alguns dos impactos que já existem e que não podemos arrasar uma cidade e construir de novo, não é? E não faz sentido. E, portanto, a inteligência é muito importante para reduzir consumos, para aumentar o conforto da vida nas cidades, para encurtar trajetos, para mudar, inclusive, comportamentos. Haverá outras soluções, claramente, de soluções de diversificação da ocupação do terreno e aproveitando mais uma vez a oportunidade que a pandemia nos deixou, que é o podermos ser digitais no nosso trabalho. Temos muitas pessoas a trabalhar em Portugal que estão a trabalhar para empresas nos Estados Unidos, por exemplo. E isso é possível e é viável e com muito bons resultados. E, portanto, será um misto. Aproveitando aqui a água, tenho sempre que falar. Tem que ser muito rápido. Aproveitando aqui a água, há uma solução, essas soluções específicas para as habitações poderão ser muito importantes, sim, não digo porque também tecnicamente desconheço, mas há uma solução para aproveitamento das águas, que é utilizá-las simultaneamente resolvendo um problema das hectares e produzindo hidrogênio. Claro, sim. Verde, claro, sim, através de eletrólisadores. Só vale o verde. Só vale o verde. Pedro, a última pergunta também para si. Bem, eu fazia da tua pergunta, António, uma afirmação. Para mim, sim, as cidades do futuro serão sustentáveis e terão obrigatoriamente que ser inteligentes.
Mas eu considero que até lá chegarmos temos um longo caminho ainda a percorrer. E esta década, que começamos há 2 anos, de 2020 até 2030, eu acho que vai ser fulcral para Portugal e vai ser uma oportunidade única que temos com a enorme população em idade ativa com estudos superiores e com capacidade para pensar o desafio. Portanto, é aqui uma grande oportunidade para essa geração mostrar valor e trazer, através de inovação, novas ideias que possam ajudar as cidades. Eu acho que um dos grandes desafios das cidades no futuro é serem atrativas para quem lá reside. E vai muito em linha com o que a professora estava a dizer. Portanto, os municípios, as cidades, os agentes governamentais, os privados, têm de criar as condições para as cidades serem atrativas, não só do ponto de vista cultural, do ponto de vista profissional, por exemplo, ter boas empresas com capacidade para reter talento e que assim possam permitir fixar pessoas nessas cidades, que não só os grandes centros urbanos como o Porto, como Braga, como Lisboa, como Guimarães. Portanto, temos que pensar territorialmente o país. E sim, as cidades inteligentes vão permitir combater as alterações climáticas, mas também vão permitir atenuar as desigualdades sociais que há pouco a professora falava, que parece que estão a aumentar em vez de diminuir. E assim encerramos esta mesa redonda. Obrigado aos 4 por estarem aqui: Alexandre Azevedo, Ana Perdigão Antunes, Teresa Ponce de Leão e Pedro Ernesto Ferreira. Obrigado. Obrigado. Deixa-me agradecer aqui aos participantes do painel, que foi sem dúvida um momento muito enriquecedor. E assim sendo, chegamos aqui ao final da segunda conferência Green Savers. Agradeço uma vez mais aos nossos oradores, aos parceiros e patrocinadores, assim como a todas as equipas envolvidas neste evento. E claro, a todos vós que aqui ou em streaming assistiram à conferência. Espero que tenham gostado. Deixo só uma nota que, com os dados que recolhi há breves minutos, tivemos 32 mil pessoas em streaming, o que me parece um número muito, muito interessante para o tema e para o Green Savers. Obrigado e até breve.